como fazer o gerenciamento dos seus investimentos de forma totalmente gratuita, com uma plataforma que vai te mostrar cada detalhe, onde você precisa aportar, onde você já aportou o suficiente. Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso para vocês com um passo a passo bem completo. Se você está aqui nesse canal pela primeira vez, prazer, meu nome é Álvaro e bem-vindo ao Investidor Consciente. Eu trago vídeo toda semana para falar sobre investimentos e educação financeira, então se você realmente quer dar um upgrade aí na sua vida financeira, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tem conteúdo novo toda semana. E vamos direto ao assunto. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu faço a gestão dos meus investimentos utilizando a plataforma do Investidor 10. É uma plataforma que ela tem toda uma função gratuita muito completa. Existe a versão paga também, mas nós não vamos falar disso hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui todas as funcionalidades da versão gratuita. Então se você já investe há algum tempo ou está começando a investir agora, ela serve para ambos os casos e é uma ferramenta bem legal mesmo. E como eu já tenho conta na plataforma, onde eu coloco todos os meus investimentos públicos e mostro inclusive para vocês aqui no canal, eu vou fazer no outro e-mail que eu tenho, então eu vou começar do zero para que você que não tem conhecimento nenhum consiga fazer aqui junto comigo. Vamos lá? Então aqui eu já estou na tela principal do Investidor 10, ele abriu essa propaganda aqui pra gente, vamos fechar. E essa é a tela principal. Aqui é onde a gente consegue fazer a pesquisa das ações, mas eu já vou mostrar isso mais à frente para vocês. Primeiro, o passo mais importante é fazer o cadastro. Então, quando vocês entrarem aqui no Investidor 10, vocês vão clicar aqui em cima e vocês vão clicar em Cadastre-se. Aqui você pode preencher manualmente, mas no caso aqui vamos usar a conta do Google que já está disponível. Então, vou clicar aqui. Pronto, ó, como é o meu primeiro acesso com esse e-mail, ele já completou o meu nome, colocou o meu e-mail e aqui pediu para eu adicionar um telefone. Então vou colocar aqui o meu telefone. Cliquei aqui em salvar, pronto. Meu cadastro está feito, muito simples, totalmente de graça. E agora a gente vai olhar as funções que tem aqui dentro. E já nessa tela de início aqui, pessoal, é tudo muito didático. Então um exemplo, se a gente quiser pesquisar aqui sobre um fundo imobiliário, a gente vai digitar o código, ó, MXRF11 como exemplo. Já vai aparecer aqui, a gente vai clicar. E o site ele já vai dar todas as principais informações para você que está buscando aí alguns dados sobre a empresa, você já vai encontrar aqui. Então, quanto que está a cotação no dia, né? Quanto que está a cotação aí, o dividend yield nos últimos 12 meses, qual que é o preço sobre valor patrimonial, qual a liquidez diária desse fundo imobiliário, a valorização nos últimos 12 meses. A gente consegue ver tudo isso daqui também em alguns gráficos, então a gente consegue ver aqui, ó, em 6 meses, em 1 ano, em 5 anos. E olha que legal, essa parte aqui de baixo ainda mostra, ó, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria 1.750. E a gente consegue também alterar aqui, então se a gente quiser pôr um outro valor, essa parte aqui é bem legal, você quer fazer uma simulação aí com R$10.000. A gente põe o valor, clica em alterar, pronto, ó. Se você tivesse investido R$10.000 há 5 anos no MXRF11, hoje você teria 17.508. E aqui ele explica, o valor considera o reinvestimento dos dividendos. Bem interessante essa ferramenta. Mas vamos lá, um outro ponto que eu acho bem legal aqui no Investidor 10, fora todas as informações que vocês vão conseguir consultar aqui, tem essa parte aqui da comparação com alguns índices, então a gente consegue colocar aqui, ó, o MXRF comparado com o Ibovespa. Então a gente consegue fazer os cruzamentos das informações e saber se esse fundo ele cresceu mais aí que o Ibov. Então, bem legal. Mas a informação que eu quero mostrar para vocês, ela tá quando a gente pesquisa uma ação. Então, vou voltar para a página inicial. Vamos colocar aqui a ação do Bradesco, BBDC4. Coloquei, vamos clicar. Funciona da mesma forma que os fundos imobiliários, só que com outros tipos de informação algumas vezes. E a gente, quando vai aqui embaixo, quando a gente pega as ações, eles mostram pra gente esse checklist. Checklist do investidor Buy and Hold sobre BBDC4. E o que seria isso? Esse é um checklist para aqueles investidores que, assim como eu, pensam nos investimentos a longo prazo. Então eles costumam chamar de Buy and Hold aquelas pessoas que compram uma ação e seguram.
seria a tradução aí direta. Então, esses tipos de investidor, ele tem algumas informações aqui. Então, esse checklist, ele vai mostrar ó, se a empresa tem mais de 5 anos na bolsa, empresa com lucro em todos os últimos 20 trimestres, a empresa possui um bom ROI. Então, aqui ele já vai te dar algumas informações filtradas, já traduzidas num pequeno texto que já vai direto ao ponto. Isso aqui é muito legal. A gente consegue ver aí também como que é a regularidade no pagamento dos dividendos da ação. Então, pessoal, é realmente muito completo. Tem uma ou outra função aqui, ó, que é no caso da versão paga, mas eu diria que quem está começando, se você não quer ir tão a fundo assim, as informações que está aqui a gente já consegue fazer uma análise bem específica, bem detalhada, e a versão completa eu acho que seria aí só para caso se você sentir muita necessidade mesmo de ir além na sua análise daquela empresa, mas no meu caso aí eu acho que dá para se virar muito bem com a versão gratuita. E agora eu quero mostrar para vocês como que a gente adiciona as ações na carteira para a gente fazer a gestão. Inclusive no final desse vídeo eu vou abrir a minha carteira que eu já tenho os investimentos aqui, vou mostrar para vocês como que tá. Essa carteira aqui eu vou criar lá do zero, então vai ser uma carteira aí, uma simulação, mas no final do vídeo eu vou abrir a minha carteira para vocês e mostrar aí como que tá todas as minhas ações, meus fundos imobiliários, minhas ações lá fora e mostrar como que o site organiza tudo para que vocês tenham uma ideia melhor. Então vamos lá. Se você quiser começar a adicionar as ações que você já tem, você vai precisar, aqui nessa parte de cima, a gente tem ao lado do Pro, a gente tem essa parte carteira, a gente vai clicar nela. A gente não tem nada adicionado, então aqui você pode ver, ó, nenhum ativo adicionado, a gente tem como adicionar ativo, ou esse verdinho aqui que é integrar com a B3. Nesse caso, o integrar ele só vai funcionar se a gente tiver a versão paga, ó. Então a gente não consegue adicionar porque o nosso plano é o gratuito. Mas isso não vai mudar nada porque a gente consegue fazer isso da forma manual. Então se a gente clicar aqui em adicionar ativo, a gente vai ter que adicionar um a um. Então se você já é investidor há muito tempo, já tem muitas ações na sua carteira, muitos fundos, você vai ter um trabalho um pouco maior. Se você está começando agora, a sua carteira ainda está pequena, vai ser um pouco mais fácil. Mas pela ferramenta ser gratuita, eu acho que vale o esforço. Então vamos lá, vamos começar adicionando aqui uma ação. Então, ó, a gente tem como escolher vários tipos de investimentos. A gente tem aqui ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, criptomoedas, estoques, que são as ações lá fora, os REITs, as BDRs, os ETFs, mas no caso vamos de ação mesmo. Aqui a gente tem que digitar o código da ação que a gente quer colocar. Então, deixa eu ver uma ação aqui que a gente pode colocar. Vamos colocar aqui a ação da Itaúsa, ITSA4. Vocês viram que já apareceu, a gente clica. Aqui você vai ter que colocar a data da compra. Vou colocar o dia de hoje porque é uma simulação. Vamos colocar a quantidade. Digamos que você tenha comprado aí um lote, 100, uma quantidade de 100. E o preço aqui ele já vai dar o preço da cotação atual. Se no caso você estiver fazendo um lançamento de uma compra que você já fez anteriormente, você consegue alterar o valor aqui. Geralmente ele dá a cotação que fechou naquele dia, mas a gente consegue alterar. Outros custos, se você não teve nenhum custo de corretagem, você não precisa colocar nada. Aqui ele já deu uma prévia do valor final e a gente vai clicar em salvar. Pronto, ele dá um aviso aqui que pode levar 5 minutos para que haja sincronização da carteira, mas geralmente é imediato, não demora tanto assim, pelo menos nunca aconteceu comigo. Poderia já adicionar um outro ativo, mas eu vou fechar para mostrar como que ficou agora para vocês. E aqui, pessoal, agora que a página já atualizou, a gente consegue ver que o nosso investimento ele já aparece aqui. Então a gente tem uma única aplicação nesse mês de julho e aqui ao lado já aparece o nosso gráfico de pizza e 100% do nosso dinheiro está alocado aqui. Olha como que aqui em cima já mudou também, a gente olha, já está o valor aplicado e o saldo bruto. Esses valores eles vão ser distintos porque às vezes o valor que você aplicou aqui é 968, mas se hoje o mercado estiver caindo, pode ser que aqui esteja menor, então você vai estar no vermelho. E é legal que a gente consegue acompanhar assim, sempre todo o valor que você aplicou e aqui o valor que você tem atualmente na sua carteira. A rentabilidade aqui está zero, porque não houve nenhuma alteração ainda, então a gente já consegue olhar alguns dados. Aqui embaixo a gente tem essa aba, que é a aba ativos, que todos os nossos investimentos eles vão aparecer separado aí por categorias. Então aqui a gente tem a categoria de ação, a gente vai ter categoria de fundos imobiliários. Por enquanto, como só tem ações, a gente clica aqui e ele já vai mostrar. E aí mostra a quantidade, qual que foi o valor médio, valor pago, qual é o nosso saldo, e aqui mas eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como funciona. Antes disso, vamos adicionar mais um ativo na nossa carteira. Então a gente pode clicar aqui ó, em adicionar ativo.
E aí agora vamos adicionar um fundo imobiliário para vocês verem. Vamos adicionar aqui na nossa carteira o XPML11, um fundo bem conhecido aí, um fundo bem legal. O valor da cota está marcando aqui, ó, 104,35. Vamos colocar aí que a gente tenha comprado 20 cotas dele. Então 20 cotas seriam o valor de R$ 2.087. Vamos adicionar a nossa carteira. Pronto, vamos dar uma atualizada aqui na página. Aí, pessoal, agora o nosso gráfico ele já está diferente, ele já aparece aqui com 68,31% investido em fundos imobiliários e com 31,69% investido em ações. E aqui essa barra lá continua só uma, por quê? Porque aqui vai ser os investimentos por mês. Como a gente adicionou esse investimento no mês de julho, então vai tudo aparecer aqui. Quando a gente passar para um próximo mês, vão começar a aparecer outras colunas aqui. Mas a gente já consegue ver essa diferença. E quando a gente olha aqui embaixo, lembra que eu falei para vocês que ele separava os nossos investimentos? Então aqui, ó, mostra que nós temos uma ação e um fundo imobiliário. A gente já consegue também clicar e ver maiores detalhes desse fundo. E quando a gente vem nessa parte de baixo, é uma das melhores partes para a gente fazer um gerenciamento da carteira. Por quê? Quando a gente olha, a gente tem a nota. Aí é o que está escrito aqui. Com base na nota informada para cada ativo, o sistema calcula a porcentagem ideal que você deve ter do ativo em sua carteira. Então aqui, vamos lá. Vamos colocar que a gente tem a nota 50. Então a gente está indicando para o aplicativo que a gente quer o quê? 50% do nosso patrimônio investido aqui na parte do Itaúsa. E vamos mudar aqui para o XPML da mesma forma. Vamos colocar 50%. Vamos dar um OK aqui. E olha que legal. Por que que na ação da Itaúsa a gente tem aqui a telinha comprar sim e no fundo imobiliário XPML a gente tem o comprar não? Porque quando a gente indica aqui para o investidor 10 que a nota é 50, nós estamos falando que a gente quer aportar metade do nosso patrimônio na Itaúsa e metade no XPML. Então ele já vai fazer o cálculo. O ideal aqui da carteira então seria o seguinte. Ele vai mostrar aqui, ó, no caso da Itaúsa, a gente não precisa mais, a gente precisa comprar mais porque o valor a ser aportado para atingir o balanceamento ideal é de R$ 1.119 e quando a gente pega no XPML que a gente comprou bem mais e a gente passa o dedo aqui em cima, ó, a gente consegue ver que o valor a ser vendido para atingir o balanceamento ideal é de 1.119. Então ele já vai fazer toda essa gestão e a gente consegue aqui atribuir por notas todos os nossos investimentos. Então se você quer ter ali 20% alocado num outro determinado fundo imobiliário, é só você ir atribuindo as notas e o próprio sistema vai fazendo a conta para que você consiga se organizar de forma mais inteligente e rápida. E quando a gente olha aqui essa coluna do carteira, a gente é só passar o mouse aqui em cima que vocês vão ver, ó. Aqui mostra o quanto o ativo representa da sua carteira atualmente. Então, com esses valores que eu aportei, a Itaúsa ela representa 31,69% e o XPML 61,31%. Isso é algo que a gente consegue ver aqui em cima também no gráfico de pizza. E quando você estiver aqui embaixo, digamos que você tem algumas informações aqui que você não queira ver, que nem esse campo valorização que por enquanto ele está vazio. É um campo importante, mas digamos que você queira tirar. Você pode vir aqui e clicar em editar colunas. Quando você faz isso, olha o tanto de opções que aparece aqui pra gente. Então aqui a gente consegue eliminar algumas daquelas informações ou também adicionar. Então, ó, vou tirar o valorização para vocês verem. Era um campo que estava vazio, ó, ele desapareceu. E ele desaparece só na parte que eu desabilito. Então aqui nos fundos imobiliários ele continuou. Se eu quiser eu vou lá e tiro aqui também. Então bem simples. Mas aqui tem algumas informações que elas não estão e digamos que você queira colocar. Você vai clicar em editar colunas e vamos numa informação importante. Tipo, você quer saber o PVP, você quer saber também o ROI e você quer saber o payout. Adicionei 3 campos. Vai estar aqui, ó. Payout, PVP e ROI. Então você consegue ainda personalizar com mais informações para que fique tudo na sua tela e você não tenha que ficar clicando ali toda hora. E você pode fazer uma personalização diferente para os fundos imobiliários. Então você pode colocar aqui, ó, que aqui você quer ver o dividend yield
E olha que informação legal aqui também, pessoal, para fundos imobiliários. Você consegue saber o yield on cost, que é o quê? É nada mais é do que o dividend yield baseado no seu preço médio. O dividend yield, ele é um valor X para a cotação daquele dia, mas às vezes você comprou mais barato. Então, a plataforma vai te mostrar qual o seu dividend yield baseado no preço que você pagou e não no preço que o fundo imobiliário está valendo hoje no mercado. E aí esse fundo já vai aparecer aqui, ó. Ou seja, o dividend yield dele está 8,90%, mas baseado no nosso custo ele é 8,87%. Acaba sendo um pouco mais preciso. E o mais legal, muitas dessas informações a gente consegue ver só passando o mouse. Então eu acabei de explicar para vocês, mas se a gente clicar aqui, ó, e passar o mouse aqui nessa parte, ó, yield on cost. Então, estima quanto você teria recebido de retorno em proventos de determinada empresa caso você estivesse investido nela 12 meses atrás, considerando seu preço médio de aquisição. Então aqui a gente ainda tem meio que um dicionário de todos os indicadores. Então se você não sabe para que serve algum desses indicadores, você passa o mouse aqui e você já vai entender, ó. Dividend yield mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Então você viu como que é interessante? Além de tudo, você consegue aprender o que significa cada um desses indicadores. E aí, digamos que vocês tenham só esses dois ativos, essa ação e esse fundo imobiliário, aí você comprou mais 10 e você quer adicionar. Você não precisa ir lá em cima, voltar aqui e fazer. Você vai vir aqui nessa parte do canto, em opções, você vai clicar nesses 3 pontinhos, adicionar lançamento. Pronto, você vai já adicionar a quantidade aqui na Itaúsa, na ação que você já tem na carteira. Mas caso você queira adicionar outros tipos de ações, você também pode clicar em adicionar lançamentos. Ele já vai abrir aqui ações, você só coloca o código da empresa e pronto. E se você já investe há algum tempo, às vezes você deve estar se perguntando, poxa, mas eu já comprei ações tem muitos anos, eu não lembro quanto eu paguei nelas. Não se preocupa, porque tudo que você compra vai lá para o portal do investidor na B3. Então você consegue pegar todas as notas de corretagem e você consegue ir adicionando manualmente aqui. Inclusive eu vou até abrir aqui para que vocês possam ver, ó, B3 Investidor. Vocês vão clicar na área do investidor e aqui vocês vão fazer o login de vocês. Vocês vão adicionar os dados, vão entrar aí com as suas informações. Uma vez aqui dentro do site da B3, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em cima e clicar em menu e a gente vai clicar aqui em extratos. Quando a gente clicar em extratos, a gente vai ter essa opção aqui, ó, negociação. Clicando em negociação, a gente consegue ver todas as compras efetuadas. Então aqui eu consigo ver as compras que eu já fiz na Clear, em outras corretoras, e eu consigo ter a quantidade e o preço que eu paguei naquele dia. Então dessa forma a gente consegue voltar lá para o Investidor 10 e adicionar todas as informações com o preço correto para não ter nenhum problema. Bom, e agora, como prometido, eu vou abrir aqui a minha carteira de investimento pública que eu tenho, vou deslogar aqui dessa conta que eu criei só para mostrar para vocês e vou mostrar no detalhe como que fica a diversificação aqui com mais ativos dentro da plataforma. Então vou clicar aqui em carteira, vou abrir com o meu login que já existia. Pronto, tô dentro. E olha aqui a diferença já de cara, pessoal. Como eu comecei a usar o Investidor 10 tem 4 meses, então mostra em abril, em maio, em junho e em julho. Como eu falei para vocês, para cada mês a gente vai ter uma coluna. E olha aqui como que a pizza já tá mais diversificada. Aqui ainda não tá o ideal, pessoal, porque como eu comecei a investir há 4 meses, eu ainda tô balanceando, eu ainda tô pegando as oportunidades do mercado, então eu não consegui deixar ela da forma que eu quero. Mas, um exemplo, se eu quisesse ter 20% investido em cada patrimônio, eu já conseguiria fazer as alocações aqui só me baseando nas informações do site. Mas vamos ver aqui para baixo para vocês verem que legal. Ó, aqui eu já tenho várias classes de ativos, então a gente consegue ver, ó, que eu tenho ações, fundos imobiliários, ETFs, REITs, stocks e tesouro direto. E cada um a gente consegue ver a quantidade. O mais legal, todos estão positivos, então na época que eu comecei a investir até agora, ainda bem todos os investimentos aí estão indo super bem. E a gente consegue clicar e ir vendo no detalhe cada um deles. Aqui eu não atribuí nota, eu deixei no 10, que é a nota padrão, mas se eu quisesse mudar, eu já conseguiria ir fazendo as alocações da maneira correta. Aqui a gente consegue ver os ETFs também internacionais, a gente consegue ver os REITs, então a gente consegue adicionar aí todas as classes de ativo.
E é sempre legal a gente olhar esse gráfico de pizza, porque por ser colorido a gente já consegue saber se os nossos investimentos eles estão bem distribuídos ou não. Nesse caso a gente consegue ver uma maior concentração aqui em fundos imobiliários e em ações. E os investimentos internacionais ainda estão menores. Mais para frente a gente vai tentar dar uma rebalanceada aqui para ficar melhor. E agora a gente consegue destrinchar um pouco melhor as informações dessa parte de cima que eu não mostrei para vocês. Então eu vou clicar aqui em proventos. E como faz só 2 meses que a gente está investindo, ainda não vai ter muita informação, ó. Mas por enquanto eu recebi dividendos em junho e em julho. Então a gente vai ter essas duas colunas. E a gente consegue ver quanto que foi recebido em cada mês. Então aqui em junho eu recebi apenas 67 centavos. Mas aí quando a gente olha em julho, já teve um aumento, eu já recebi R$ 5,52. E a gente consegue saber quanto que foi de cada ativo que a gente tem na carteira. Então, ó, o que mais pagou aqui foi os fundos imobiliários. Então a gente consegue ver, ó, recebi 12 centavos do MXRF, recebi 31 centavos do Vino 11, recebi R$1 do RBVA 11. Então a gente consegue já fazer todo esse controle por aqui. E essa parte é uma das mais importantes, principalmente se você pensa em construir uma renda passiva, que é o quê? Nada mais é quando os seus rendimentos eles já são aí o suficiente para manter os seus gastos e até sobrar um pouco e você não precisa fazer nada. Claro, a gente precisa sempre estar ali injetando dinheiro, alocando corretamente os nossos investimentos, mas a gente não precisa de utilizar o nosso tempo, utilizar a nossa presença física ali em determinado lugar para fazer com que o dinheiro rende. Então, olhando por aqui, a gente consegue fazer um controle bem legal de como que está o nosso desempenho aí dos dividendos, se a gente está evoluindo, se a cada mês esses dividendos estão crescendo ou não. Então, se você tem uma estratégia aí de comprar ações e segurar para ir mantendo uma renda, essa parte aqui dos dividendos é uma das partes que você mais vai ficar olhando. A gente tem uma série de gráficos aqui também nessa aba, que é bem legal vocês verem. Quando a gente clica aqui em gráficos, a gente consegue ver a evolução do nosso patrimônio e a gente consegue ver em vários períodos, ó, 12 meses, 2 anos. Isso é bem legal. A gente consegue filtrar aqui também se a gente quiser só ver ações ou se não a gente quiser ver só os fundos imobiliários ou se a gente quiser ver todos juntos. E a gente consegue ir acompanhando. E aqui ele já mostra o valor aplicado e quanto a gente ganhou no período. Então aqui eu apliquei R$ 1.739 e já ganhei até agora R$ 78. Ganhei não, tive uma valorização porque eu ainda não vendi esses ativos, então ainda está na corretora. Caso eu faça a venda de todas essas minhas ações e fundos e tal, eu já realizaria esse lucro de R$ 78,05. E aqui em cima a gente até consegue ver, ó, pessoal, o meu valor aplicado ele é R$ 1.739 e o meu saldo bruto é R$ 1.817. Então eu estou com uma rentabilidade positiva de 4,49%. Para quem começou há 4 meses, eu estou atrás do Ibovespa, mas ainda bem que a gente está positivo. E quando a gente desce aqui, tem uma série de comparativos. Um que eu acho bem legal da gente olhar é esse consolidado aqui, onde ele mostra a posição de todos os ativos. Então olha essa pizza que legal. A gente consegue ver cada um dos investimentos que a gente tem. Então, ó, MXRF, Itaúsa, Marfrig, Copel, Betal, RBVA. Então aqui a gente já consegue ver se a nossa diversificação tá boa ou não. E aqui ao lado a gente consegue ver a porcentagem que a gente tem em cada um deles. Então olha como que essas informações aqui são importantes. E de graça. Né, tem muito plataforma paga aí que às vezes não dá todas as informações e a gente consegue tudo isso aqui de graça no plano gratuito do Investidor 10. Quando a gente desce aqui embaixo também a gente consegue ver se os nossos investimentos eles estão mais aqui no Brasil ou no exterior. Então no meu caso 27% está lá fora e 72% investidos aqui no Brasil. A gente consegue ver o setor por ativo, então qual o setor que eu mais invisto em ações. Então aqui eu invisto mais na utilidade pública. Aí também tem o setor financeiro, que eu invisto 30%, consumo não cíclico. A gente consegue ver o segmento de cada ação. Então, ó, eu invisto em água e saneamento, bancos, energia elétrica e carnes. A gente consegue ter todo esse controle. Então, a gente consegue realmente ter uma visão geral mesmo dos nossos investimentos. Isso também serve aqui para nos casos dos fundos imobiliários. Então, quer dizer que eu invisto aqui, ó, 97% em fundo imobiliário de tijolo. Então, o que isso me mostra? Que se eu quiser diversificar mais os fundos imobiliários, eu preciso agora dar uma parada de investir nos fundos de tijolo e dar uma diversificada em outros segmentos de fundos imobiliários. E se a gente rolar aqui para baixo, ainda tem muito mais informação, pessoal. Olha, tudo informação aí
totalmente gratuita. Tem as partes pagas também, mas como eu falei para vocês, eu acho que não faz muita diferença. Eu, antes de começar a fazer esse controle aqui no Investidor 10, eu já utilizei várias outras ferramentas, já utilizei os meus dividendos, já utilizei o Trade Map, já tentei utilizar várias, mas muitas vezes as plataformas elas não funcionam tão bem. Às vezes você consegue fazer a ligação com o portal da B3 automático e às vezes os valores não entram correto. E até agora, pelo menos nessa parte de inserir as informações manualmente, eu não tive nenhum problema, tô achando muito legal colocar as informações aqui, até porque para eu mostrar para vocês ficar muito didático. Então, até então, a minha experiência aqui com o Investidor 10 está sendo bem positiva. E era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Se você, tanto você que já investe, quanto você que está começando a investir, se você precisa de uma ferramenta bem legal aí, que você consegue ter uma visão geral de tudo, o Investidor 10 eu acho que vai te atender bem. Lembrando que esse vídeo ele não é patrocinado, eu não estou ganhando nada do Investidor 10, é simplesmente a minha experiência que eu tento passar aqui para vocês, para ajudar vocês também como investidor. E se você ficou até aqui, aproveita e deixa o like aqui embaixo. Tem vídeo toda semana, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui no canal para que vocês vejam. Esse vídeo que está aqui na tela agora, ele é o último vídeo que eu fiz da minha carteira pública, fazendo as minhas alocações, explicando um pouco das minhas estratégias. Então se você ficou curioso aí para saber um pouco mais dos meus investimentos, assiste ele também que tá bem legal. E eu vou ficando por aqui, pessoal, até uma próxima, um abraço e valeu!